Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Meus queridos, em aulas anteriores nós estudamos as equações dos gases, ou seja, onde a pressão, o volume e a temperatura estavam sofrendo variações. Entretanto, disse para vocês também que há momento em que alguma delas pode não estar sofrendo essa variação, ou seja, permanecer constante. Então, para cada uma dessas situações onde alguma permanece constante, isso implica que nós temos duas que podem mudar de valor. E quando isso acontece, nós denominamos como transformações gasosas. E como temos três variáveis de estado que podem variar, então isso implica que nós temos três transformações gasosas. Simples assim, meu querido. E a primeira delas que eu quero estar iniciando a nossa aula aqui é a transformação isotérmica. E como o próprio nome já denuncia, a transformação isotérmica representa onde a temperatura do meu gás ela permanece constante. Logo, se a temperatura permanece constante, melhor dizendo, não muda, isso significa que o seu valor inicial tem que ser o mesmo que o valor final, não é isso? Vamos entender isso melhor? Então nós temos que pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1, isso é o meu estado inicial. Isso vai ser igual a pressão 2, volume 2 dividido pela temperatura 2, que é o meu estado final. Como numa transformação isotérmica, a minha temperatura ela é constante nesse tipo de transformação, então nós podemos cancelar a sua temperatura e reescrever o que sobrou. Ou seja, a pressão 1 vezes o seu volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Sendo assim, nós temos o produto da minha pressão vezes o seu volume. Isso significa, meu jovem, que a minha pressão e o volume eles são constantes nesse tipo de transformação. Então, eu posso reescrever que a minha pressão é inversamente proporcional ao meu volume. Isto implica que se o meu volume aumenta, a minha pressão está diminuindo. Ou se o meu volume estiver diminuindo, é um fato que a minha pressão vai aumentar. Por isso que nós dizemos que eles são inversamente proporcionais. E um exemplo bem bacana para a gente entender seria o ar dentro deste recipiente aqui, esse primeiro recipiente do qual estou mostrando para vocês. E como sabemos, o ar aqui dentro, os seus átomos, eles ficam se chocando com as paredes desse recipiente. Agora, se eu pegar todo este ar que está aqui, e colocar dentro desse recipiente do qual o meu êmbolo subiu, né, aumentou, percebam que em relação a este primeiro aqui, ele tem um espaço maior para o meu gás, não é isso? E lógico, consequentemente, a minha pressão aqui dentro vai diminuir. Não são inversos? O volume aumenta, a pressão tem que diminuir, pois ele tem mais espaço para este gás, as moléculas. Então, eles não vão colidir com a parede desse recipiente com a mesma frequência que estava no meu primeiro recipiente, não é isso? Logo, se eu estou diminuindo a minha frequência de colisão entre os átomos, consequentemente, eu estarei reduzindo a minha pressão. Agora, nós podemos representar isso aqui também de uma forma graficamente, nesse tipo de transformação. E esse meu gráfico vai ser representado da pressão em função do meu volume. Vejam, meus queridos, que eu tenho aqui uma curva que é chamada matematicamente como hipérbole equilátero. Como um bom estudante de matemática, você já tem conhecimento dessa
deste conceito, desse entendimento dessa minha curva. E isso não é uma parábola, viu? Que fique bem claro. Algumas pessoas podem estar pensando, uma parábola. Não, é hipérbole equilátero. E ele representa, na transformação isotérmica, uma coisa que é chamada de isoterma. Meu querido, tome muito cuidado. Isoterma é uma coisa e isotérmica completamente diferente. Veja bem, isoterma é um nome dado a uma curva que representa uma transformação isotérmica. E a isotérmica é o nome da transformação gasosa em que a minha temperatura permanece constante. Mas pode acontecer de o gás sofrer uma transformação isotérmica sob temperaturas diferentes. Fique bem claro isso para você, certo? E graficamente, essas transformações isotérmicas sobre diferentes temperaturas são representadas de formas diferentes. Fique bem claro isso. Isso quer dizer que eu posso ter um gás em uma determinada transformação isotérmica, onde ocorre sobre a temperatura 1, que eu vou representar esse gráfico aqui vermelho, certo? Eu posso ter também uma outra transformação isotérmica sobre uma curva, essa amarela, que eu vou chamar de T2. E também posso ter outro gás que também está sofrendo uma transformação isotérmica, essa branca, que eu vou determinar por T3. Então vejam que as curvas vermelho, amarelo e branco é uma transformação isoterma, ou seja, T1, T2 e T3. Por que eu estou colocando isso aqui, meu jovem? Vejam bem, é porque a curva isotérmica da minha pressão em função do meu volume nos dá uma noção se a minha temperatura é grande ou pequena, alta ou baixa. Ou seja, quanto mais afastado tiver do meu eixo da minha pressão em função do meu volume, essa curva isoterma, maior será a minha temperatura isotérmica. Então, nós podemos concluir que a temperatura 3 é maior do que a temperatura 2, que é maior do que a temperatura 1. Ok? Meus jovens, agora nós podemos passar para o segundo termo, a isobárica, conhecido como lei Lusác, não é isso? Ou simplesmente uma transformação isobárica é que permanece a minha pressão constante. Então eu posso afirmar que a minha pressão inicial é exatamente a mesma pressão e final. Agora nós vamos representar a equação geral dos gases, né, para essa nossa transformação, onde a sua pressão ela é constante. Sendo assim, nós temos que a pressão inicial, o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Como nós já falei aqui para vocês que numa transformação isobárica a sua pressão é constante, nós estamos cortando ela. Então nós temos que a razão entre o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Esta é a equação geral reescrita, vamos se dizer, para as transformações gasosas onde nós temos a pressão constante. Logo, esta equação nos diz que a razão entre o volume pela sua temperatura, ele é constante. E se a razão entre o volume e temperatura é constante numa transformação isobárica, isso nos permite afirmar que se eu pegar qualquer valor de um volume e dividir pelo seu valor associado à temperatura, o seu valor sempre será o mesmo. Não muda, meus jovens, certo? Bom, esta expressão aqui também nos permite concluir que o meu volume é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior for a minha temperatura, maior será o meu volume. Isso na mesma proporção. E quanto menor for a minha temperatura, menor será o seu volume. Bem simples mesmo.
Graficamente, nós vamos representar a transformação isobárica o meu gráfico do volume em função da minha temperatura. E vejam que ela é uma reta crescente e esta reta ela não toca essa parte da minha origem do gráfico, não é isso? Ou melhor dizendo, no cruzamento dos meus eixos. Em nenhum momento, em uma transformação isobárica, meus jovens, ela pode partir do marco zero. Um exemplo bem clássico para a gente entender essa situação seria quando a gente começa a encher um balão para voar. E quando estamos preparando este balão para fazer um passeio, eles pegam um gás, onde eles ligam um botijão de gás, ou seja, acionam uma chave e ateiam o fogo. Sendo assim, meus queridos, o ar que está dentro deste balão, ele começa a esquentar. Logo, a sua temperatura aumenta e as moléculas de ar elas ficam tão agitadas que elas começam a empurrar as paredes do meu balão de dentro para fora. E percebam que o balão ele vai estufar, isso é um fato, e conseguir flutuar. Então, o aumento da minha temperatura provocou uma dilatação do balão, ou seja, o aumento de seu volume, e isso ratifica o que estamos discutindo nesta aula de uma transformação isobárica, ou seja, com a pressão constante. Isso não acontece por causa da temperatura, porque nós podemos encontrar temperatura abaixo de zero. Porém, há uma impossibilidade de ter um volume zero, não é isso? Não faz sentido nós dizermos que o gás ocupa um volume zero. Se o volume é zero, não existe o gás. E é por esse motivo que este gráfico não se pode estender até o cruzamento dos eixos. Lembrando que não porque a temperatura não pode ser zero, meu jovem, mas sim pela inexistência de um gás ocupar um volume zero. Isso é um fato. Agora, para encerrar essa nossa discussão sobre a transformação gasosa, eu vou falar da última transformação gasosa, que é a isocórica ou isovolumétrica, que vocês podem encontrar nos livros didáticos, onde representa uma situação onde o volume do gás permanece constante. E se o volume do gás ele permanece constante, e pelo mesmo raciocínio das outras transformações, do qual nós acabamos de estudar, isso nos permite concluir que o volume inicial corresponde ao mesmo volume final. Ou seja, os volumes são os mesmos. Agora eu quero falar com vocês, para a gente fechar essa nossa aula, sobre a transformação isocórica. Ou seja, quando o meu volume é constante. Então vejam que nós temos que a pressão 1, volume 1 sobre a temperatura 1, ou seja, inicial, é igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2, ou seja, final. Como o meu volume é constante, nós podemos cortar eles, não é isso? Logo, nós temos que a pressão 1 dividido pela a sua temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Esta é a equação isocórica, meus queridos. E, novamente, esta expressão nos está indicando algo bem importante, ou seja, algo entre pressão e temperatura. Ou seja, a pressão pela sua temperatura, ela é constante. Se a minha razão entre eles, ou seja, pressão e temperatura é constante, eu posso afirmar com toda a certeza que a minha pressão ela é diretamente proporcional à minha temperatura. Ou seja, quanto maior for a minha temperatura, maior será a minha pressão. E quanto menor for a minha temperatura, menor será a minha pressão. Graficamente falando, nós podemos representar o diagrama da pressão em função da temperatura. E aqui, meu jovem, também é um gráfico que não pode se estender até o eixo
da minha origem. Que fique bem claro isso para vocês. Isso faz bastante sentido. Veja o funcionamento do ar-condicionado. Ao ser ligado, ele começa a esfriar o ambiente, ou seja, as moléculas começam a ficar menos agitadas. E se elas ficam menos agitadas, isto implica que elas não se colidem tão intensamente com as paredes do meu recipiente, não é isso? E nem frequentemente, melhor dizendo. Isso significa que há uma queda de temperatura e, consequentemente, haverá uma queda de pressão. E lembrando que tudo isso acontece se o volume for constante. Meus queridos, chega aqui no final dessa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça, deixa aí o seu like, né? É muito importante para que o nosso canal possa crescer. No mais, um meu muito obrigado. Até a nossa próxima aula e fique com Deus.